Ei, editor, como é que nós estamos neste sabadão aí que nós vamos falar do CFP nesse vídeo? Muito bem, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o CFP porque eu vou responder uma pergunta da Jéssica, que ela perguntou pra gente o seguinte: o que faz um planejador CFP? Eu vou responder a pergunta da Jéssica, mas antes, eu quero trazer um pouco de reflexão e trazer para você alguns números para chamar a sua atenção. Sabe quantos planejadores CFPs tem no Brasil? Menos de 10 mil profissionais com essa certificação. Menos de 10 mil, segura essa informação. O Brasil, em números absolutos de planejadores, é o quinto país com o maior número de planejador. Então você vai dizer, nossa, Thiago, então o Brasil tá bom, né? Com menos de 10 mil. Pois é, só que o Brasil é um país muito populoso. O Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. Quando a gente pega a proporção de profissionais CFP para cada 100 mil habitantes no Brasil, a gente cai para o 14º no ranking, tendo apenas 4,4 profissionais CFP para cada 100 mil habitantes. Você tem noção do abismo que é você não ter gente qualificada para lidar com as finanças? Então, olha só, mais uma vez, em números absolutos, nós somos o quinto do mundo, mas em números relativos à população, a gente é o 14º. A gente está muito longe de um número que possa atender a nossa população financeiramente falando. E sim, eu reconheço, o Brasil é sim um país muito pobre, mas ainda assim, se a gente for comparar com pessoas que têm poder de poupança, poder de investir, necessidade de planejamento financeiro, tributário, sucessório, enfim, o número ainda é muito ínfimo, a gente vai ainda fazer uma reflexão sobre esta certificação e se você deveria ou não estudar para ela. Então vamos lá. Deixa eu responder primeiro a Jéssica e falar o que faz um planejador CFP e eu vou te contar o porquê que esse profissional é raro, por que esse profissional é desejado e por que você que me acompanha aqui, que considera ou que faz carreira no mercado financeiro, você tem de estudar para o CFP, ponto final. Ó, lembra do título do meu livro? Sua carreira é maior do que o seu emprego. Se você quer uma carreira, você tem que estudar para o CFP. Vamos lá. O que o CFP faz? O CFP ele é habilitado para trabalhar em todas as áreas que envolvem a vida financeira de uma pessoa. E, portanto, ele é habilitado para trabalhar em 6 áreas que envolvem a vida financeira. Primeira coisa que o CFP faz é planejamento financeiro, é a gestão financeira. É olhar para o cliente e entender a situação financeira desse cliente, se ele gasta mais do que ele ganha, qual que é o padrão de consumo dele, vai entender um pouco sobre a estrutura de orçamento e balanço patrimonial, olha para a questão de gestão de dívidas, será que esse cliente deveria ou não usar determinada dívida? Então aqui já vem o primeiro ponto. O planejador financeiro entende que usar o crédito pode ser uma ferramenta importante na alavancagem patrimonial do cliente, mas usar o crédito do jeito certo, não usar o crédito como a maior parte das pessoas usa, porque não tem essa assessoria. Então esse é o primeiro ponto. A segunda habilidade que o planejador CFP tem é falar de gestão de ativos, gestão de investimentos. Nessa parte, o planejador financeiro fala com o cliente sobre investimento, sobre investir em renda fixa, em renda variável, investir no exterior, investir em fundos imobiliários, geradores de renda, todo o arcabouço que envolve os produtos financeiros de investimento, o planejador CFP aprende, seja produtos aqui do Brasil e produtos do exterior. Depois, a terceira habilidade que o planejador financeiro estuda e, portanto, pode atuar é planejamento de aposentadoria. Se aprofunda mais na previdência social para entender todas as regras da previdência social, fala sobre a aposentadoria complementar, VGBL, PGBL, fundos de pensão e ainda falar de outros instrumentos que podem ser complementadores de renda na aposentadoria. Sim, o planejador financeiro CFP aprende sobre isso. Depois, outra habilidade que o planejador financeiro estuda, e portanto espera-se que ele aprenda, é sobre a gestão de riscos.
Toda pessoa tem risco envolvido na sua vida. Você está aqui me vendo hoje, eu não sei exatamente onde você está, mas amanhã você pode sair de casa e ser atropelado e não conseguir trabalhar no outro dia. Isso é risco. A gestão de risco envolve esse risco de acidente, mas muito mais do que isso. É você gerir o risco do seu patrimônio, é você gerir o risco do teu negócio, então falar de seguro empresarial, seguro de vida de sócio, de colaborador, fala também sobre seguro de responsabilidade civil. Qualquer profissional, um médico, advogado, engenheiro que não tem um seguro de responsabilidade civil hoje, é um profissional que está com a sua carreira em risco. E o planejador financeiro CFP entende sobre isso e fala disso do jeito certo para o teu cliente. Um outro ponto que é muito importante a gente falar da atividade do planejador financeiro CFP é falar sobre o planejamento fiscal e tributário. É ajudar o teu cliente a pagar o imposto que é devido, ponto. Nem mais, nem menos. O fato é que como o brasileiro não sabe como funciona a regra tributária, na maior parte das vezes o brasileiro paga mais imposto do que deveria, porque realmente é um assunto que não é todo mundo que domina. Então falar de planejamento fiscal, planejamento tributário é muito importante, necessário, e o planejador financeiro estuda isso. E por último, mas não menos importante, aliás eu diria que talvez é o mais importante, é falar sobre planejamento sucessório. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo que você conhece um dia vai morrer. Aliás, você também vai. Aliás, eu também vou. Pois é, a gente precisa pensar nisso. Como é que vai ser a nossa partida? Não querer dizer, acertar o dia que isso vai acontecer, porque não dá para saber. Mas como que eu vou dessa para uma melhor ou para uma pior, sem deixar com que as pessoas que eu amo sofram ainda mais pela perda, né? Porque quem fica já sofre com a perda. Sofrer com a perda e ainda sofrer com problemas financeiros é ainda pior. Então, essas são as habilidades que um planejador financeiro CFP tem. Como eu disse, no Brasil, menos de 10 mil profissionais têm essa certificação. Mas eu quero trazer para você um senso de realidade. Aqui na T2, a gente prepara você para essa prova, só que a gente prepara você do jeito certo. Eu não preparo você com nenhuma promessa que seja ilusória em relação a essa prova. Não é fácil estudar para o CFP. Você vai precisar estudar aí por baixo de 6 meses a 1 ano, assim, tranquilamente. E eu sei que quando a gente compara com outras certificações, pode até ser que fala, nossa, isso parece que é muito tempo. Deixa eu te dar um outro número. Sabe qual é a convergência que o planejador financeiro tem com outros profissionais? Existe uma convergência muito grande com o trabalho dos advogados. Porque, como eu disse, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário, planejamento sucessório, quem faz isso no Brasil hoje é advogado, certo? Só que se o advogado não tem esse viés financeiro, ele vai conseguir atender só essa área. E por que eu estou fazendo essa comparação? Sabe quanto tempo demora uma faculdade de Direito? 5 anos. E ainda depois que você se forma, presumindo que você se forma sem pegar exame, sem pegar DP, você ainda tem de estudar para passar no exame da ordem. Mesmo com tudo isso, mesmo com 5, 6 anos de estudo para você ser um advogado, segura esse número. No Brasil, a gente tem 610 advogados para cada 100 mil habitantes. Veja, mesmo com tudo isso, mesmo você tendo de estudar 5, 6 anos, nós temos 610 advogados para cada 100 mil habitantes. Ao passo que, se você quiser ser um planejador ou uma planejadora CFP, nós temos 4 profissionais para cada 100 mil habitantes. Com um tempo de estudo muito reduzido, como eu falei, sendo conservador de 6 meses a 1 ano. A propósito, eu quero ler a mensagem que eu recebi no nosso grupo de alunos do Pedro Augusto Scopel. Ele escreveu o seguinte: pessoal, chegou o certificado. Passei 1 ano inteiro me dedicando para isso. Finalmente chegou a recompensa. Aí ele agradece a mim,
agradece ao professor Fernando Gaspar, a professora Thaís Suave, que nos ajudou muito, e colegas, muito obrigado pela parceria, lives e trocas de experiência, e ele colocou lá o certificado dele no nosso grupo. Por que eu quis trazer essa mensagem do Pedro, diante de tantos outros profissionais que a gente já aprovou aqui? Porque o Pedro trouxe um senso de realidade que eu adorei. Ele escreveu assim: eu passei um ano inteiro me dedicando a isso. E é isso que eu espero de quem resolve estudar com a T2. Não, eu não vou prometer que você vai passar em menos tempo. Não, não vou. Eu vou prometer que você vai passar aprendendo e do jeito certo. Nós temos muitos casos de alunos assim. E quer saber por que eu não vou te prometer isso? Porque, olha só, se nós formos lá no site da Planejar, que é a associação quem emite essa certificação, e olhar o dado oficial, sabe qual que é a taxa de aprovação deste exame? É de 14%. Portanto, cada 1000 pessoas que faz a prova, só 140 são aprovadas. Esse é o dado oficial da Planejar, não estou tirando esse número da minha cabeça não. Por que isso? Porque, mais uma vez, a gente também precisa colocar na cabeça de quem está estudando o senso de proporção desta prova. Essa certificação não é como uma outra certificação e sem demérito às demais, mas ela é uma certificação de reconhecimento internacional. Meu amigo, minha amiga, não dá para você esperar que você vai ter uma certificação de reconhecimento internacional estudando num final de semana. Não dá. Você precisa estudar do jeito certo. O Pedro e tantos outros alunos que passaram recentemente nas provas, todos eles sabem que a prova do CFP é outro jogo. Só para você ter uma ideia, o segmento de private das instituições financeiras, que é o segmento que lida com o investidor que tem muita grana, no mínimo 75% dos profissionais do segmento de private têm de ter o CFP. Portanto, ter essa certificação, ter este peso no teu currículo, muda completamente o teu jogo. Só que você precisa estar disposto a estudar do jeito certo. E tem uma coisa que eu digo, se você aprende esses assuntos que eu citei aqui, o simples fato de você aprender, eu não estou nem falando da prova, o simples fato de você aprender muda completamente o teu jogo. E ó, vai por mim, eu quero fazer um convite para você. Aqui embaixo desse vídeo tem um link. Esse link é do Trial do CFP da T2. Quero convidar você a conhecer. Assiste algumas aulas totalmente de graça, zero compromisso, não tem dado de cartão, não tem nada. Você vai clicar, você vai se cadastrar, você vai ter acesso a algumas aulas por 3 dias e você vai entender o que é o CFP. Faz isso, o link está aqui embaixo. Depois você me conta. Aproveito esse vídeo para dar parabéns ao Pedro pela conquista, porque tem um ponto. A certificação CFP, diferente das outras certificações, não basta passar na prova. Depois que você passa na prova, além de comprovar a experiência de 5 anos em uma das áreas do CFP, você ainda precisa entregar um plano financeiro a planejar. Uma espécie aí de um TCC, não é bem isso, mas só para ajudar você a entender esse processo. Então olha só, se você começar a estudar agora, em 2024, vai ter prova em abril, obviamente não dá tempo de fazer essa, vai ter em julho, depois tem em outubro. Dá tempo de você fazer prova esse ano. Significa que você vai fazer a prova esse ano, você vai ser CFP em 2024? Não, não. Sendo muito honesto? Não. Mas olha só, se você começar agora, se você agir agora, 2025 vai chegar do mesmo jeito. Se você decidir não estudar, 2025 vai chegar. Se você decidir estudar, 2025 vai chegar do mesmo jeito. E quer saber? A partir de 2025 a prova fica ainda mais difícil, porque vai entrar outros temas no CFP, isso já foi anunciado. Então a hora para você agir e entender que a sua carreira é maior do que o seu emprego é agora. Conhece o nosso curso CFP? O link está aqui na descrição. Então, era isso que eu queria responder para a Jéssica. Trouxe alguns números para você entender um senso de proporção, senso de realidade e não é possível que as pessoas aceitem ficar 5, 6 anos estudando para se tornar advogado, que é uma profissão de bastante prestígio, mas considera estudar 1 ano por uma certificação muito tempo.
Não faz o menor sentido. Essa certificação muda o teu jogo. A propósito, se você que está aqui me vendo, se você é advogado ou conhece algum advogado, saiba, advogado pode ser planejador financeiro CFP. E aí você tem um escopo maior de trabalho. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau!